Boa noite, igreja. Vamos abrir no livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Hoje um culto especial, Dia do Senhor, e também comemoração dos 505 anos da Reforma Protestante. A nossa denominação oficialmente celebra a Reforma, está no Jornal Batista. Eu sei que todos leem o Jornal Batista regularmente, a versão online dele, que é gratuita. E hoje vamos tratar de caminhemos pelas veredas antigas. 505 anos de Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano, doutor em teologia, fixou na Catedral de Wittenberg 95 teses que abalou o cristianismo ocidental. Assim diz a palavra do Senhor, Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: permanecei-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, onde está o bom caminho, e andai nele, e encontrareis repouso para as vossas almas. Mas eles disseram: nós não andaremos neles. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós celebramos, Senhor, pelo que o Senhor fez nesses 505 anos, resgatando, Senhor, verdades eternas da Tua Palavra, Deus, sola Escritura, sola gratia, sola fide, solo Cristo, solo Deus glória, Senhor. Demonstrando realmente que somos salvos pela Tua imensa graça, pela Tua misericórdia, por meio da fé, e demonstrando que somente as Escrituras são o padrão de regra e prática da vida da Tua igreja, Pai, para que o Senhor então, e somente o Senhor, seja glorificado. Te louvamos pelo trabalho que Teu Espírito tem feito em nossa igreja, nos conscientizando disso, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, Deus, dessa igreja, e te louvamos pela identidade que o Senhor já colocou em nossa igreja, Senhor, uma igreja que entende que os princípios da reforma são bíblicos, Senhor, e os segue não por questão da reforma, mas porque são bíblicos, Senhor. Também eu te peço, Deus, que tudo aquilo que eu vier pregar esta noite seja extraído do Teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Caminhemos pelas veredas antigas. Aqui tem uma ponderação do texto, no versículo 16, onde o Senhor diz, por meio de Jeremias ao povo: perguntai pelas veredas antigas. Qual era o contexto de Jeremias? Jeremias, ele pregou, profetizou, clamou por mais de 40 anos para que o povo se arrependesse, para que o povo deixasse os maus caminhos, para que o povo deixasse a desobediência. E qual foi o resultado disso na vida de Jeremias? Espancamento, encarceramento, oposição. O que estava acontecendo na época em Judá, quando Jeremias tem o seu ministério? É um período pré-cativeiro babilônico, onde o povo e os sacerdotes inovaram a religião. Eles vieram com novidades, com inovações na religião. Tivemos a inovação nessa época, eu não quero fazer referência a nada, a nenhuma religião, mas a adoração à Rainha do Céu. Ali em Jeremias 7, 18, começou-se a adoração a Estar, uma deusa, que era conhecida como Rainha do Céu, e era uma inovação, e Deus fala: olha, perguntai pelas veredas antigas, se de fato isso ocorria antes, se os vossos pais faziam isso. Ali no verso 18 diz o seguinte: os filhos juntam madeira e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam suas massas para fazerem bolos para a Rainha do Céu, e derramam ofertas de bebida para outros deuses, para que eles possam me provocar a ira. E ali no capítulo 44 de Jeremias, a gente vai ver também referência à Rainha do Céu. Era uma inovação na religião, e o Senhor dizia: voltem aos caminhos antigos, parem com as inovações, não inovem, reformem-se. Ali no capítulo 44, verso 17, diz o seguinte: mas nós certamente faremos qualquer coisa que saia de nossa própria boca. Queimaremos, aqui o povo, incenso para a Rainha do Céu, e
lhe daremos ofertas de bebidas, como nós temos feito, nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois então tínhamos abundância de mantimentos, estávamos bem e não víamos o mal. Eles entendiam que foram abençoados pela rainha do céu. Então temos aqui uma inovação. Lembremos, voltar para os caminhos antigos. Foi isso que a reforma tentou fazer. Obviamente a reforma teve muitos erros, e não é hoje o dia para falarmos dos erros dos reformadores, mas sim de seus acertos. Houve também outro tipo de inovação na religião aqui que Jeremias está combatendo, que é as falsas profecias. Ali no capítulo 7, verso 4, os profetas falavam palavras mentirosas, palavras de prosperidade, mentirosas. Verso 4: não confieis vós em palavras mentirosas, dizendo: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor são estes. Isso é, vai acontecer tudo de bem com vocês, porque o templo do Senhor está aqui. Vai tudo dar certo, porque somos judeus. Então, profecias mentirosas, ali no versículo 8 do capítulo 7. Eis que vós confiais em palavras mentirosas que não podem beneficiar. Aí o verso 9 fala: ireis vós roubar, assassinar, e vários tipos de pecado. Mas as profecias para o povo é que o povo estava diante de Deus, de maneira bem diante de Deus, estava bem diante de Deus, eles estavam aos olhos de Deus fazendo aquilo que era certo. Palavras mentirosas. Ali no capítulo 8, verso 11, diz o seguinte: porque eles curaram a ferida da filha do meu povo superficialmente. Pregações superficiais, profecias superficiais que curavam falsamente a ferida do povo. E qual era a mensagem dessas pregações, dessas profecias? Dizendo: paz, paz, quando não há paz. Então o que nós temos aqui nessa época a qual Jeremias está combatendo? Uma religião que é idólatra, que celebra quem? Não o único Deus, mas ele celebra a rainha do céu. Uma religião que aqui tem falsas profecias, profecias mentirosas. Uma religião que motiva o povo de Deus sem piedade. Pregações motivacionais: paz, paz, quando não havia paz. E neste contexto é que o profeta exorta: ponderem, perguntem quais são os caminhos antigos. O caminho do arrependimento, o caminho da fé, da piedade. Perguntem quais são os caminhos que Deus estabeleceu para vocês. Então temos em Jeremias um povo idólatra, motivação vazia e falso culto. E indo lá para 1500 e pouco, só lembrando que a reforma, o marco é 1517, do 31 de outubro, só que, por exemplo, os valdenses existiam 300 anos antes, né? Então a gente fala do marco, é o marco oficial, mas obviamente havia povo de Deus antes, e havia movimentos de reforma dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Sempre houve gente que não compactuava com aquilo que era feito. E a gente vê na época da reforma um povo idólatra, motivação vazia. Que tipo de motivação vazia? Eu compro indulgência e meus parentes serão perdoados, serão libertados do purgatório. Aquele que comprar uma indulgência, mesmo que blasfeme da Virgem, terá seu perdão. John Teasel fala que mesmo que você violentar a mãe do Filho de Deus, se você comprar uma indulgência, você será perdoado. Motivação vazia. As pessoas compravam as indulgências já pensando em pecar depois, que já tinha uma compra da indulgência. Paz, paz, quando não a paz. E um culto falso, um culto errado, um culto idólatra. Avançando um pouco mais de 500 anos, 505 anos, o que nós vemos? Um povo idólatra, que idolatra ministério, idolatra pessoas, idolatra estilos de vestimenta, estilos musicais. Um povo com motivação vazia, pregações mentirosas, vazias, falsas, dizendo paz, paz quando não há paz, que colocam o homem no centro. E um falso culto, um culto que permite-se de tudo. Um culto, dizem eles, se você faz o teu coração, não tem problema. Imagina você está lá, você manda o teu pedreiro fazer um muro, alguma coisa lá, e faz tudo errado, ele fala: mas eu fiz com o meu coração. Então temos hoje povo idólatra, motivação vazia e falso culto. Por isso, a mensagem de Jeremias, e para aqueles falsos pregadores mentirosos, que falam que a Bíblia tem que ser atualizada, ela não precisa, pois ela é sempre atual, hereges que
há hereges que dizem, que negam só a Escritura e colocam só a sociologia, a Bíblia sempre é atual. A mensagem de Jeremias ao povo é a mensagem dos reformadores ao povo e a mensagem hoje da igreja ao povo. A mesma mensagem, para que então ponderemos ao caminho antigo. E para isso teremos 3 coisas hoje no texto, onde estamos celebrando o que Deus fez nesses 505 anos de reforma protestante. O que é o caminho? O que é o caminho antigo? O que esse caminho proporciona? E qual vai ser a escolha, a nossa escolha? Ao caminho antigo, que Deus estabeleceu, e ao caminho de nossos corações. Qual caminho vamos trilhar? Jeremias escolheu o caminho antigo, e aos olhos do mundo teve um ministério absolutamente fracassado, fracassado, apanhou, foi encarcerado, terrível a vida de Jeremias. Eu falar o profeta chorando, se for ficar gente aqui falando 40 anos, imagina, 40 anos pregando, e todo mundo dando de ombros, 40 anos pregando. Aí vem a piedade dele. Quando a desgraça acontece, que é a destruição de Jerusalém, a invasão babilônica, ao invés de falar, eu avisei, viu? Ele começa a fazer o quê? A se lamentar. Por isso tem um livro chamado o quê? Lamentações de Jeremias. Ele avisando o povo. Então, primeiro ponto aqui do texto, verso 16. O que é o caminho? Assim diz o Senhor, permanecemos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas. Então, o que é o caminho? É o caminho antigo. Ele é chamado de bom caminho. Onde está o bom caminho? Temos uma sanha, uma sede de inovação no meio da igreja evangélica moderna. O mesmo tipo de coisa que ocorreu na reforma. Se você pensar bem, as indulgências eram uma espécie de inovação da época. Hoje temos várias e várias inovações. Gente que fala que tem uma nova unção, um novo modo, um novo aquilo. Eu não estou dizendo que o nosso culto tem que ser exatamente igual ao culto do século XVI. O culto, embora tenha princípios eternos, ele também é uma demonstração cultural da época que está inserido. Por exemplo, eu não estou vestido como um puritano do século XVI, século XVII. Não estou vestido com aquele chapéu de puritano e vocês não estão de véu, ok? Mas os princípios, eles devem permanecer os mesmos. E aqui fala que devemos ir pelo caminho, porque ele é o bom caminho. Agora, uma coisa que devemos entender: esse bom caminho é o caminho da verdadeira religião. No caso de Jeremias, era o caminho sem idolatria, o caminho sem falsos profetas, o caminho sem falso culto. Foi o que os reformadores tentaram fazer, especialmente Zwinglio, Calvino e os anabatistas, com a expressão que é: o que a Bíblia não ordena no culto, não é para ter um culto. Se Deus quisesse, se tivesse, Deus teria ordenado. Então nós vamos ver de que maneira a gente pode perguntar pelas veredas antigas. Primeiro, nós devemos entender que a pregação das veredas antigas é uma pregação cristocêntrica. A igreja primitiva, ela pregava de maneira cristocêntrica. Os pais da igreja, eles pregavam de maneira cristocêntrica. A reforma pregava de maneira cristocêntrica. Os pós-reformadores, como Armínio, Beza, pregavam de maneira cristocêntrica. Os movimentos avivalistas, como Wesley, pregavam de maneira cristocêntrica. Spurgeon era cristocêntrico. Ocorreu alguma coisa na igreja no final do século XIX e as pregações começaram a ser voltadas para as suas necessidades. A grande pergunta: a igreja fazia isso durante 1900 anos? Não fazia. Então a gente tem que fazer o quê? Perguntar: por que não era feito? Será que a igreja estava errando durante 1900 anos e agora a igreja sabe o que fazer? Ou nós devemos ponderar e voltar aos caminhos antigos? Abramos ali em 1 Coríntios 1, 23. 1 Coríntios 1, 23. Eu acho engraçado, hoje tem igrejas falando contra o Halloween ao invés de falar da reforma. A melhor maneira de você abolir o Halloween da vida da igreja é você estabelecer a reforma. É você estabelecer aquilo que é importante para nós. 1 Coríntios 1, 23. Eu falei que desculpa. Mas é 1, 23. Diz o seguinte, Paulo: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus
e para os gregos loucura. Aqui um ponto importante. Essa pregação que é antiga, escrita no ano 55, Paulo fala: nós pregamos a Cristo crucificado, que é bem aceito para judeus e pelos gregos? Não. Ele é o que? Para os judeus, pedra de tropeço e loucura. Isso é importantíssimo. O caminho antigo, a vereda antiga de uma pregação bíblica, ela não está linkada à aceitação da audiência, à aceitação do público. Ela está linkada ao que a Bíblia diz que deve ser pregado, ao que a Bíblia deve ser anunciado. Então, ele fala: nós pregamos a Cristo crucificado. Ali no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 2, possivelmente na página ao lado, ou na mesma página, diz o seguinte: porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O caminho antigo da igreja, o caminho antigo de uma igreja que honra a sua história, é uma pregação absolutamente cristocêntrica. Eu sei que nós temos necessidades, eu sei que nós temos frustrações, eu sei que nós temos ansiedades. Temos uma reunião de oração, temos os irmãos que a gente pode falar uns aos outros, e o próprio Evangelho nos conforta. O que devemos entender? Quando a igreja foi para um caminho de pregações dizendo paz, paz, como não há paz, dizendo que nós temos o poder, nós temos a força, nós isso, nós aquilo, nós estamos indo pelo mesmo caminho que o povo de Judá foi na época de Jeremias. E precisamos ouvir a mesma coisa: permanecei nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas. Aquela pergunta, que eu sempre falo: essa prática, essa doutrina, a igreja creu alguma vez na história? Obviamente a igreja antiga ela errava, como errou. Só que se tem uma prática que ninguém nunca fez na história, é porque ela deve estar errada, porque ninguém descobriu a pólvora da teologia. Outro ponto importante: o culto cristocêntrico. As veredas antigas nos mostram que o culto da igreja cristã, o culto da igreja primitiva, é cristocêntrico. Até mesmo o culto católico romano, cheio de misticismo, todo o seu simbologismo, toda a sua simbologia, melhor dizendo, embora eles creiam que seja de fato real o que esteja acontecendo ali, ela vai falar do quê? Do sacrifício de Cristo. Mesmo, olha como nós às vezes estamos perdendo. Mesmo todo aquele misticismo que nós vemos num culto romanista, papista, cada aspecto dele está linkado com algum elemento do sacrifício de Cristo. Isso é uma herança da igreja primitiva. Isto é, o culto ele é centralizado em Deus, o culto é centralizado em Cristo. O que nós temos visto? Os irmãos notaram algumas coisas interessantes aqui na nossa igreja, que faz parte da nossa identidade. Houve algum culto especial de Dia das Mães? Dia dos Pais? Nós podemos orar? Claro que sim. Mas vamos cultuar? Fazer um culto para as mães? Aí o crente é engraçado, A gente reclama dos católicos, para Maria, e faz as outras 500 Marias da igreja. Sem nenhuma referência a Maria da igreja. A gente tem feito, nós temos feito cultos que são focados nas necessidades dos homens. O culto do casamento abençoado, o culto da família restaurada, o culto disso, daquilo outro. Mas os caminhos antigos, o culto era para cultuar quem? Deus. O culto era para cultuar Deus. Abram ali em Atos 13:2. Atos 13:2. E ministrando eles ao Senhor. A palavra aqui, ela dá origem à palavra liturgia. A liturgia era focalizada em quem? Em Deus. Por isso que nos países anglo-saxões, o culto é chamado de serviço. Ministrando ao Senhor. O culto não é um espetáculo, o culto é um serviço. Serviço a quem? Ao Senhor. O culto é cristocêntrico. A única pessoa que deve ser exaltada no culto não é o pastor, não é a igreja, não é as mães, não são os pais, não são as crianças, é o Senhor. Mesmo nos cultos de aniversário de igreja, essas coisas todas, é uma celebração ao que o Senhor fez por aquela igreja. E não é um culto focado nas qualidades daquela igreja. Então nós
observamos que, se nós perguntarmos quais são as veredas antigas e começarmos a olhar no texto bíblico, e começarmos a olhar na história da igreja, o único ramo, eu falo isso com muito pesar, o único ramo que tem um culto que não é focalizado em Cristo é o protestantismo. Eu não estou dizendo que o papismo ou a igreja ortodoxa não tem erros em seus cultos, tem um misticismo exagerado, exacerbado, o próprio culto a santos, embora não façam exatamente na hora da ministração, que eles chamam de missa, mas o único ramo do protestantismo, do cristianismo que tem um culto centrado no homem, até onde eu vi, é o protestantismo. Somos nós. Nós que bradamos o que na reforma? Somente a Cristo. Somente a Cristo. Claro, aí o catolicismo carismático, ele tem tudo de ruim do catolicismo, pegou tudo de ruim do protestantismo, aí deu uma coisa que consegue ser mais esquisito ainda, né? Um culto cristocêntrico, focado em Cristo. Colossenses 3,16. Essas são as veredas antigas. Diz o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-os uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao... O culto é focalizado no Senhor. Aí o que nós observamos nessas novas veredas, nesses novos caminhos? Vamos fazer um ministério de street dance na hora do culto, para que os jovens se interessem. Eles não estão interessados em Cristo, sim no street dance. Você quer fazer um show de talento da igreja? Faz no sábado, não tem problema todo especial. Quer fazer teatro? Legal? Faça no sábado. Quer fazer não sei o quê? Quer fazer malabares? Quer fazer campeonato de receita? Faça no sábado. Quer fazer campeonato de PlayStation, futebol? Faça no sábado, me chama que eu vou ganhar todo mundo. Faça no sábado. Agora no culto, cantando ao Senhor, ministrando ao Senhor. Quem é o centro? O Senhor. Especialmente em época de eleição, eu tenho urticária quando eu vejo vídeo de político na igreja. O político que chega na igreja tem que sentar, se for uma autoridade, nós oramos por ele, a pessoa está aqui, vamos orar, que é a melhor ordena, só isso, nada mais que isso. Se eu tiver de mau humor, nem sinto que a pessoa está ali só. Agora, o culto tem ninguém mais importante que o Senhor. O culto protestante, o culto batista, o culto dos reformadores, o culto dos anabatistas, o culto dos valdenses, eles seguiam o caminho antigo, a vereda antiga. Quem é cultuado é o Senhor. Eu sei que nós temos inúmeras necessidades, mas não é o momento agora. O momento agora é do Senhor. O momento agora é do Senhor. Esse é o momento que o Senhor é exaltado. Afinal, o culto é para quem? Para o Senhor. E, além de uma pregação cristocêntrica que gera um culto cristocêntrico, por que as pessoas não têm um culto cristocêntrico? Porque a pregação não é cristocêntrica, é óbvio. Um culto cristocêntrico, uma pregação cristocêntrica vai gerar uma vida cristocêntrica. Romanos 11. Esse é o caminho antigo. A igreja, a vida cristã é um apêndice em nossas vidas, ele é a nossa vida, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu acho que eu não vou dar meu domingo para o Senhor, mas tipo, é um pedido, uma ordem. E não é só o domingo que é dele. O que é dele? Todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Então, devemos entender que o que é o caminho antigo é esse caminho. E o que esse caminho proporciona? E antes de falar do que ele proporciona, eu quero falar do que o falso caminho proporciona. Voltando para Jeremias. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: permanecei-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, onde está o bom caminho, e andai nele, e encontrareis repouso para as vossas almas. Então é um bom caminho.
Só que é um mau caminho. Qual era o caminho aqui que eles deveriam sair? Era um caminho novo que tinha a rainha do céu como elemento de adoração. Um caminho idólatra, um caminho que tinha falsa motivação, paz, quando não há paz. Um caminho sem piedade, com palavras mentirosas. Sabe o que esse caminho vai proporcionar? Vazio. Uma falsa religião que não preenche verdadeiramente, até acha que preenche, mas não preenche, um pão que não é pão. Abra Isaías 55:2. O que temos visto em boa parte das igrejas evangélicas, não todas, Deus sempre tem os seus, mas em boa parte das igrejas evangélicas desse país, é uma completa aberração. São cultos focados em pecadores, em necessidades que os pecadores acham mais urgentes que o culto ao Senhor. São caminhos novos, não são caminhos antigos. E quando você começa a pregar o Evangelho, eles ficam escandalizados. Eu gosto quando acontece isso, cara, eu sempre falo, mas o que eu estou pregando é mais velho que você. É bem mais velho que você. Esse tipo de interpretação que eu tenho é muito mais antigo, por exemplo, que a tua igreja. É muito mais antigo. Eu estou em boa companhia. Certa feita uma pessoa foi me questionar, e tem todo jeito de questionar, pode questionar o que quiser. Porque eu não concordo com essa tua interpretação, essa pregação, eu nunca escutei isso. Eu falei, o que eu estou pregando é corroborado com gente mais velha que o Senhor, como Spurgeon, Wesley, Lutero, Calvino, Zwingli, Armínio. Comecei a lista enorme. Eu acho que eles têm mais experiência do Senhor. Porque é aquela coisa, jovem pregando, eu tenho mais idade, então logo ele está inovando. Não. Era só absoluta, total ignorância de muitas gerações passadas sobre o que de fato os evangélicos pregavam. Ali em Isaías 55:2 diz o seguinte: por que razão gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho naquilo que não satisfaz? Escutai-me diligentemente e comei aquilo que é bom, e permiti que as vossas almas deleitem-se com a gordura. Uma religião que não alimenta. Isaías 55:2. Uma religião que não alimenta. Ele fala, vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão. Vou fazer uma analogia, não me apontem, não me acusem, estão comprando coxinha e salsicha na padaria. Não deveriam ter comida boa. Vocês estão comendo aquilo que não alimenta. Permitir que as nossas almas de fato se alimentem aqui, se alimentar com gordura, com substância. E quando nós pregamos os caminhos antigos, as veredas antigas, que a igreja tem trilhado durante esses 2000 anos, eles querem comer aquilo que não é pão. Não querem aquilo que tem substância. Não querem se alimentar daquilo que tem substância. Porque estão tão acostumados aos 7 escudos da fé. Nós devemos entender que a nossa identidade como igreja local é uma identidade que celebra as veredas antigas. Nós não trabalhamos com inovações. Não significa que o nosso culto, ou mesmo a nossa liturgia, tem que ser como o culto do século II. Não. Afinal, vocês não querem culto igual a clerical, que foi muito utilizado até o século XIX. Né? Mas, a nossa mensagem não pode mudar uma vírgula. Por quê? Porque não estamos distribuindo aquilo que não é pão. Mas sabe quando a pessoa está tão mal acostumada com uma alimentação tão ruim, e é difícil ela comer aquilo que é bom? É isso que tem acontecido em muitas igrejas evangélicas. Por quê? Porque não há pregações cristocêntricas. Alguns falam, mas os cultos evangélicos não têm a rainha do céu. Será que não tem? A felicidade não será a rainha do céu dos crentes modernos? Eu vivo para ser feliz, para a minha felicidade. Não esteja errado a felicidade, mas é só a felicidade. Deus se importa somente com a minha felicidade. O culto tem que ser focado para a minha felicidade, para a minha satisfação. É a rainha do céu. Amassam bons para a rainha do céu. É o que estão fazendo. Agora, o que é o bom caminho? O que o bom caminho traz, melhor dizendo? Voltando para Jeremias. O que é maravilhoso que ele traz? Jeremias 6,16. Permanecei-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas. Outro ponto aqui, né? Tem que ter um interesse. Perguntem. Eu me converti numa igreja, fui batizado numa igreja, ninguém dessa igreja esteja vendo. O pessoal dava em cima de sal, amarrava fita. Eu vi no catolicismo, peraí, isso está na Bíblia? Não está, não vou fazer. Perguntem. Temos a Bíblia. Perguntai pelas veredas antigas. Onde está
bom caminho e andai nele, e encontrareis o que? Repouso para as vossas almas. Sabe o que esse bom caminho dessas veredas antigas traz? Traz repouso para a alma, traz salvação, traz substância. Você vai ter dificuldade como todo mundo tem, você vai ter problema como todo mundo tem, você vai pecar como nós pecadores pecamos. Só que você vai estar no caminho da graça, da fé, de Cristo, da Escritura e da glória somente a Deus. Você vai estar neste caminho, no caminho que traz verdadeira salvação, verdadeiro repouso. Jesus falou que aquele que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim e eu vos darei descanso para as vossas almas. Sabe que tem gente pulando de igreja sempre? Porque elas vão para uma igreja e elas ficam motivadas 6 meses, só que aquelas promessas não se cumprem, porque são falsas, são mentirosas. Elas vão para outras e vão para outras e passam 5, 10 anos assim até que desistem e não querem mais saber de igreja. Nunca de fato conheceram o caminho da fé, o cristianismo verdadeiro. Nunca conheceram. Se você passasse pelo crivo de 150 anos atrás, nós falaríamos: não, eles não são protestantes. Essa pessoa nunca foi protestante, nunca foi outra coisa, não é protestante. O verdadeiro caminho, o bom caminho que traz salvação. E a grande questão aqui: qual a nossa escolha como igreja local? 505 anos de reforma. Apenas celebramos a reforma uma data específica, ou nós tentamos e buscamos viver esses princípios o ano inteiro? Acredito que nós temos buscado viver o ano inteiro esses princípios. Por isso que a reforma é o culto mais repetitivo do ano. Por quê? Porque tudo que vocês escutam nesse dia, vocês já escutaram o ano inteiro, só que agora vem tudo condensado. Verso 16. Aqui o Senhor está oferecendo, né? Permanecei nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, onde está o bom caminho, e andai nele, e encontrareis repouso para as vossas almas. Mas eles disseram: nós não andaremos neles. O que o povo falou? Nós não vamos abdicar da rainha do céu nem dessas pregações de paz. É o que nós queremos. O Senhor aqui está dizendo o seguinte: olha, eu estou oferecendo a vocês. A resposta pode ser diferente deles, somos pessoas diferentes. Qual tem sido a resposta da igreja brasileira pelas veredas antigas? Eu noto 2 tendências: uma idolatria cega pelas veredas antigas, pelos caminhos reformadores, achando que eles eram infalíveis e não eram, e aonde eles erraram, deve ser corrigido. Aliás, o lema da reforma é a igreja reformada sempre se reformando, não é a igreja reformada ficando estática. Não, quando você percebe um erro teológico, um erro bíblico de algum reformador, você faz o quê? Você rechaça o que ele falou. Muito simples. É sola, não é sola Armínio, não é sola Calvino, não é sola Lutero, é sola Escritura. Agora, um outro ponto: uma completa ignorância e rechaçamento dos caminhos antigos. Ah, não, eu quero uma igreja jovem. Pode ser jovem, mas pode ser bíblico. Pode ser atual, mas pode ser bíblico. Pode ter uma liturgia contemporânea, desde que expressa os princípios bíblicos, mas bíblico. Precisa ser uma bagunça. O que infelizmente a maioria fala? Nós não andaremos neles. Não, isso é muito difícil. Não, corta aquela motivação. Não, para mim é do meu jeito, a adoração não é do seu jeito, não é do meu, é do jeito de Deus. O culto tem que ser assim, eu gosto de culto assim. Não importa. É insignificante isso. Deixasse o gosto meu e do Alailson, a gente estaria cantando o Flamengo. Né? O nosso gosto é insignificante. Não importa. Importa como é feito os caminhos antigos. Quando eu falo caminhos antigos, eu estou indo além da reforma. Estou indo para onde? Para a Bíblia. Então temos aqui 2 opções. Primeiro, andar nele. O que é que o Senhor fala? E andai nele. No verso 16. E andai nele. Onde está o bom caminho? E andai nele. Andai nele. Verificar. Isso é importante. O que a igreja falava? Ah, pastor, por que a sua igreja é contra isso? A igreja primitiva era a favor? Não. A igreja da Idade Média era a favor? Não. A igreja da Reforma era a favor? Não. Então por que você é a favor? Como a igreja lia a Bíblia? Isso é importantíssimo. Só na Escritura, só que você não está num vácuo de interpretação. Você tem um texto, você chega a uma conclusão que ninguém nunca na história chegou, só tem 2 possibilidades: ou você é um gênio, ou você está errado.
Ah, mas eu leio esse texto assim, mas ninguém nunca leu dessa maneira. Só nos últimos 100 anos. Está errado. Desculpa, está errado. Não pode estar certo. Como a igreja lê a Bíblia? Não caia em invenção de pastor de calça apertada e gel no cabelo. Eu não falo isso porque eu tenho cabelo, não é inveja, não. Não caia em invenção dessas pessoas. Pegam um texto aqui, né? Mas eu vi lá que ele, rico se fez pobre para que nós ficássemos ricos. Está falando da salvação. Aqui o pessoal está dizendo nesse texto que é para você fazer o quê? Ficar rico. Mas ninguém nunca interpretou dessa maneira. Não, mas eu tenho uma nova revelação. Tem nada. Tem nada. Ou o outro caminho que nós temos é se recusar a andar, né? A nossa igreja, que já fez mais coisa. É um caminho de um crescimento um pouco mais lento, mais saudável e contínuo. Aquela coisa, a porta ela não é escancarada, mas a porta de saída também é mais difícil sair, porque você começa a ser bem alimentado. Aí você vai em outro local, sabe? Não dá, muita gordura, sabe? Muita coisa, está ruim assim. Por quê? Porque quando nós retornamos aos princípios bíblicos, a gente não quer outra coisa além deles. Quando a gente tem acostumado com a pregação cristocêntrica, a gente quer continuar com a pregação cristocêntrica. Quando nós nos acostumamos com o culto cristocêntrico, eu não quero bobagem. Eu não quero que passe uma historinha ali na frente. Eu não quero saber dessas anedotas, dessas piadolas. Eu quero a exposição da palavra. Então, retornemos. Ou continuemos, no nosso caso, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus, a glória. Eu termino com Provérbios 22, 28. Dizendo o seguinte: não removas os limites antigos que teus pais estabeleceram. Não removas os limites antigos. Há limites antigos. Há coisas que foram estabelecidas pela palavra de Deus com a interpretação majoritária da igreja. Essas coisas nós pequenos. Naquilo que os pais erraram, eles erraram muito, como nós erramos, a gente faz o quê? Se reforma, né? Aquilo que eles acertaram, nós continuamos. Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino antigo, Castelo Forte atual.